Bolsonaro à direita. Boa noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Assim como aconteceu no primeiro turno, este encontro é promovido por um pool de empresas de comunicação. O Grupo Bandeirantes está ao lado da TV Cultura, do UOL e da Folha de São Paulo. Faltando 2 semanas para o segundo turno, o eleitor terá a oportunidade de acompanhar um debate essencial de ideias e propostas entre os dois candidatos. Eu gostaria de agradecer, em nome do pool, a presença aqui no estúdio da Band do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Para entender a dinâmica do debate, que será dividido em 3 blocos, vamos acompanhar agora as regras aprovadas pelas duas campanhas. Regras debate. Cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a mesma pergunta feita por um dos mediadores. Em seguida, o primeiro confronto direto, com um banco de tempo. Os candidatos terão 15 minutos cada um para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo bloco, jornalistas de empresas do pool fazem perguntas. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. O terceiro bloco começa... Jornalistas de empresas do pool fazem perguntas. Que são feitas por ordem constitucional, sem que os senhores possam interferir de forma alguma. E aquelas sobre as quais os senhores podem decidir. Nos países avançados, nos países mais civilizados, em termos orçamentários, metade do orçamento é controlado desta forma constitucional e metade é comandado pelo presidente. Aqui no Brasil, 96% do dinheiro vai direto para o seu destino, sem a mão do presidente, sobram 4 na mão do presidente da República. E para fazer novos projetos, novas ideias, novos programas, tem que tirar projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar programa. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Bom, pela ordem sorteada, o primeiro a responder a essa pergunta é Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos um auxílio emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos, não apenas isso, na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que pode acontecer, porque realmente esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno. Mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que, em nenhum momento, houve qualquer medida do nosso governo que viesse causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então, fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara
para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente então propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente R$1,4 trilhão durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$5 mil de não pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos, que muitas vezes não pagam sobre o lucro, sobre o dividendo. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos. Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos para usar da forma que achar melhor. Para não prejudicar a compreensão de quem está assistindo a este debate, o ideal é que um sempre aguarde o outro terminar. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. E pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Lula. Bom debate aos dois, por favor. Eu até queria começar pedindo desculpa ao telespectador, porque eu não cumprimentei quando eu comecei a falar. Eu quero cumprimentar a direção da Banda, a direção da Folha, a direção da TV Cultura e a direção do UOL por fazer esse pool e permitir que a gente pudesse fazer um debate franco e aberto. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica nesse país. E, por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, em especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. O senhor só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidatos aqui de primeira viagem. Então o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. Em especial,
entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios, e a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade em Tocantins que a presidenta Dilma é que tinha aprovado. Porque nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além do ProUni e do FIES. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. Parece que sabe que ele não fez nenhuma. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável, pelo menos, por 400.000 mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada,
Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter lhe ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores de estados. Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou, e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI, o Brasil inteiro viu, e obviamente que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, digo uma coisa, senhor Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador, lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, a uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, tá, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem a licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então, não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto.
A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. É visível, o povo brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. O Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava, sabe, a fé do povo brasileiro, que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de mortes que houve. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente, não tenham medo da Covid. E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham o que temer no tocante à Covid. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos que com morbidade realmente tomassem cuidado. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, senhor Lula, não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Ah, mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Disse que não morreu nenhuma criança, morreu 2.000 crianças de Covid. Mas disse que não morreu porque o senhor não queria acreditar na Covid. Era preciso continuar mentindo sobre a Covid, era preciso continuar desacreditando. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia ir ao enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil é o país... Você se preocupou como? Interrompendo. Você ria o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio... Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Tá? Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da Então, fake news. Você sabe. Candidato Lula, deixa o presidente, candidato Bolsonaro, terminar o raciocínio. Ah, tá bom. Repito, nós compramos 500 milhões de doses de vacina. Entregamos com a logística nossa para estados e municípios. O Brasil foi um exemplo para o mundo no tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nos orgulhamos desse trabalho. Salvamos milhões de vidas. Se fosse com alguém no teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente cuja morte poderiam ter sido... Eu vou lhe contar como é que se vacina.
Em 2010, teve a gripe H1N1. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação. Aliás, o Brasil é exemplo do mundo em vacinação. O Brasil vacinou quando teve um presidente que não cuidou e que não foi responsável, que brincava e que não acreditava na vacina. E a verdade é essa. A verdade é essa. Sabe? O senhor carrega nas costas o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina. Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Em 2006, 59 policiais foram executados aqui no estado de São Paulo. E por que isso? Porque teriam que transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Ele não podia mais ficar aqui comandando o crime. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. 5 prisões, 5. 5 prisões de segurança máxima foi feito no meu governo. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Quem sabe a segurança dele tinha razão para transferir. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte, você está falando com um cara que fez 5 presídios de segurança máxima nesse país. Quanto você fez? Nenhum. Nenhum. Então, eu acho que a mentira aqui não é minha. A mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível. Senhor Lula, amizade com o bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E quando a gente volta para o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeado. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora, não. Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro. E a pessoa falava, vai com cuidado, porque o Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado. E eu ia, sabe por quê? Eu acredito no povo. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabem onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Só sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana.
é achar que o bandido está só no lugar dos pobres. Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos. Os pobres são trabalhadores e eu vou votar no Complexo do Alemão. Porque não foram os presos que votaram em mim. Foi o povo brasileiro. Eu tive 6 milhões de votos a mais do que você, com toda essa gastança que você fez. Se pegar todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora, ninguém colocou 10% do dinheiro que o senhor colocou nessa coisa. É só eu falar uma coisa, o senhor vai lá e faz. Eu falei do preço da gasolina, vai lá e reduzir o preço da gasolina. Ele reduziu, vai aumentar outra vez. Não pense que ele disse que não manda na Petrobras, que é o presidente que aumenta. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para o nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula, ele foi mais competente que eu, ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua? Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88. Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa BR que passa lá pelo Pará. Quando assumimos, o Tarcísio, em 6 meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra, que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos, e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale água para o Nordeste sem ter o mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma, que ele aprendeu
a fazer essas obras. Porque ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe. Ele foi do PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obras de infraestrutura que esse país já conheceu. Geramos muito emprego, muito emprego de carteira profissional assinada, coisa que Vossa Excelência não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas assim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, e eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinham ministro. Você botou gente incompetente na frente do Ministério da Defesa. Gente não tinha qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Obrigado, candidatos. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República no segundo turno, realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, o jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura e o UOL. Logo após o intervalo, é a vez de jornalistas fazerem as perguntas aos candidatos. Olho no voto, eleições 2022.